Amém? Vamos lá, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos acharam aí? Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina. Para aqui. Amados, Jesus tinha um hábito e um costume de ensinar o reino de Deus e a sua doutrina através de parábolas. O que são parábolas? Histórias, exemplos, que podem facilitar a nossa compreensão. Até aí, ok. Mas o importante que eu quero destacar com os irmãos aqui neste texto é que Jesus também ensinava a sua doutrina. E o que é doutrina? Doutrina são as regras, são as leis espirituais que regem a nossa comunhão com Deus. Mas existem muitas doutrinas hoje, doutrinas de homens. Exemplo, a Bíblia não diz a roupa que eu tenho que usar. A Bíblia diz que eu não posso causar escândalo. Então, terno e gravata é uma roupa muito boa para se usar hoje, sim? Num culto? Mas se você estivesse há 2000 anos atrás entrando na Santa Ceia de terno e gravata, você seria um homem esquisito e causaria escândalo pela sua roupa. Então não é a roupa que a Bíblia determina, é o escândalo. E isso vai se atualizando com o tempo, porque aquilo que pode parecer ridículo, para nós, com o passar do tempo, pode ser comum. Dependendo do país onde nós vamos, uma roupa pode parecer tão comum para aquelas pessoas e para nós ser uma coisa abstrata, difícil de entender e de aceitar. Então as doutrinas dos homens não valem nada. O que ele está dizendo é de algo que a Bíblia chama de sã doutrina. Tito 2:1 diz que nós temos que nos atentar para a sã doutrina. A sã doutrina é o que Cristo disse. O que os outros, o que eu inventar, o que você inventar, o que os pastores inventar, não importa. A sã doutrina é o que verdadeiramente importa. E é disso que ele está falando. O que é a sã doutrina? É tudo o que Jesus disse. É tudo que está na sua palavra. O que não está na sua palavra não é sã doutrina, é doutrina de homens. Tá claro? Ok? Jesus ensinava a sua doutrina, e o que ele vai falar daqui para frente é sobre a sua doutrina, sobre a sã doutrina. Então ele vai trazer uma parábola para nos explicar como que é o reino de Deus de forma genuína. O que é servir a Deus de forma genuína. O que é o que realmente eu tenho que dar atenção e valor, porque o resto pouco importa. Nome de igreja. Muitas pessoas perguntam, até recentemente um pastor falou assim: eu estou tentando descobrir, pastor, se você é mais calvinista, se você é mais avivalista, se você é mais isso. E eu não consigo, pastor, eu vejo, eu tenho comunhão com o Senhor, eu ando com o Senhor, mas eu não consigo descobrir. Eu falei assim: glória a Deus que eu não sou nada disso, eu sou de Cristo. Se Calvino falou algo que está na sã doutrina e por assemelhar-se à palavra, nós estamos vivendo isso, glória a Deus, me chame do que quiser. Eu preciso me parecer com Cristo. Então, amados, com o passar do tempo, as pessoas foram escolhendo as suas tribos. Eu sou mais pentecostal. Eu sou mais avivalista. Eu sou mais tradicional. E as pessoas vão escolhendo as suas tribos, mas Jesus vem e fala que existe uma só doutrina. E é essa que nós temos que aprender e entender. E ele vai falar aqui de forma muito clara. Versículo 3. Ele vai começar então a ensinar. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. 5. E a outra caiu sobre pedregais, aonde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. 7. E a outra caiu entre os espinhos, e, crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto.
8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, e que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100 por uma semente só. Para aqui um pouquinho. Jesus então está falando sobre a sã doutrina. Mas ele vem com essa parábola que eu creio que todos vocês conheçam. Que é uma parábola que fala sobre 4 situações. 4 situações. Primeira, ele fala que o semeador saiu a semear. Depois ele vai explicar quem é este semeador, o que é a semente e quem são as pessoas relacionadas nos 4 exemplos. Ele diz que o semeador saiu a semear e uma parte da semente que ele estava lançando caiu perto do caminho, junto do caminho. E o que aconteceu? Antes da semente entrar na terra e fazer o seu papel e produzir fruto, os pássaros vieram e levaram, comeram, roubaram aquela semente e levaram embora. A segunda situação, Jesus fala que a semente caiu no meio das pedras, e entre as pedras existe ali um pouco de areia, de terra, e ela germinou. Mas como não tem muita terra, a raiz ficou curta, e por ficar curta, aquela semente produziu ali um broto, começou a nascer algo, mas por não ter raiz, o sol queimou e matou ela rapidamente. Ela não suportou, ela não cresceu de forma sólida. Amados, preste atenção nisso. O terceiro exemplo diz que a semente caiu num lugar, numa terra boa, ela começa a crescer, mas à sua volta cresceram espinhos. E esses espinhos sufocaram ela ao ponto dela não conseguir crescer mais. E ali ela ficou estagnada. Mas a quarta semente diz que caiu numa boa terra e ela cresceu, produziu. Uma árvore desta semente produziu 30, uma outra árvore produziu 60 e a outra produziu 100 de uma semente. O Senhor foi multiplicando. Mas lembre-se que Jesus está ensinando a sua doutrina, a sã doutrina. Amados, se você fizesse ideia do que Jesus está trazendo aqui, às vezes nós olhamos para a palavra de Deus com desdenho. A gente acha que isso aqui é um livro comum, que conta algumas histórias, algumas interessantes, outras nem tanto. Algumas histórias legais e que você fala assim, que legal isso aqui, e outras você fala assim, imagina que isso aconteceu. Não tem nada a ver. Isso aí deve ser algum sentido figurado, alguma coisa assim, mas não acredito que foi exatamente isso. Muitas pessoas enxergam a palavra assim. Mas não entendem que ela é viva, ela tem vida própria, ela é eficaz. Só que, amados, esta palavra, simplesmente no teu entendimento e no teu conhecimento, não vale nada. Mas na aplicação dela, você passa a entender o que ela é. Então vamos compreender. O que Jesus está ensinando aqui? Lembre que no versículo 2 ele termina falando que ele estava proposto a nos ensinar a sua doutrina. Então ele vai explicar o que é a doutrina do Senhor, a sã doutrina. A primeira situação ele quer explicar sobre uma doutrina que foi criada entre os homens e que até hoje permanece. Eu vou, amados, hoje aqui correr alguns riscos. Riscos de, ainda bem, nós não somos muito conhecidos, então isso é um ponto favorável. Mas se fôssemos bastante conhecidos, com certeza eu sofreria processos. Mas eu tenho aqui, amados, quero mesmo falar isso aos irmãos porque é necessário para vocês entenderem. Ele está falando de uma doutrina, que é uma doutrina onde se semeia a palavra, o povo não entende, vive, continua caminhando e segue a sua vida e nada entende, nada aprende, e a palavra semente ela é roubada pelo demônio, ela é roubada pelo diabo antes mesmo de entrar na terra e produzir algo. Eu vou pegar aqui, amados, as 4 doutrinas que encontramos no mundo inteiro a respeito de Cristo. Existem 4 doutrinas no mundo inteiro a respeito de Cristo. E esta parábola explica exatamente isso. A primeira doutrina é aquela doutrina que hoje está muito explícita na Igreja Católica. Que é uma doutrina que até, posso errar aqui nas datas, há 30, 40 anos atrás, nem sequer as missas eram ministradas em português. Você não fazia ideia do que o padre estava falando. É em latim. Você não fazia ideia do que estava sendo falado. Nada. Você não entendia nada. Mas ali estava acontecendo.
Ah, ele está falando alguma coisa boa, é alguma coisa da Bíblia, mas você não sabe nada. Então como que pode esta palavra penetrar no seu coração se ele está falando em línguas e não existe ninguém para interpretar? Ninguém entende o que está acontecendo. Ele diz que existe uma doutrina, que esta doutrina, simplesmente pelo pensamento de você achar que o simples fato de você estar aqui na igreja no domingo, batendo o seu cartão, você está fazendo a coisa correta. Você não está aprendendo nada. Você nem está entendendo o que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes nem se pregar está se pregando. Nem sequer a semente entrou, ela já é roubada e levada embora. Ela não é que ela produz fruto e depois é sufocada pelo Espírito. Nada. A pessoa não entende nada. Não sabe nada. Não conhece nada. É uma doutrina que por muitos e muitos anos imperou e reinou no nosso país. E não ache você que isso que está mudando e mudando para melhor. Nós vamos aprender. O que Jesus está falando é exatamente dessa doutrina, que é a doutrina onde a palavra é semeada, mas ela é semeada de uma maneira em que ninguém absorve, que ninguém entende. E não ache que isso é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Ninguém compreende. Há pouco tempo atrás eu falei isso para os irmãos. Existe uma consolidação, um pensamento judaico, de que existem só duas formas de você matar o homem, e é verdade. Uma maneira de você matar o homem é você tirar os recursos dele. Tira o ar, tira a água, tira a comida, e ele morre. É assim que você mata um homem, quando você tira as suas necessidades, o seu sustento. Uma outra maneira de você matar o homem é você afogá-lo com os recursos. Ele tem sede, então joga ele no meio do mar. Ele morre afogado. Nós precisamos do sol para nos aquecer e manter a temperatura, então joga ele no fogo. Só existem duas formas de você matar o homem. Uma, ou tirando os recursos, ou você afogando ele naquilo que muitas vezes é necessário para a sua vida. Então o que foi feito durante muitos anos? O conhecimento foi anulado do povo. O povo não conhecia. O povo não sabia nada, o povo era muito fácil ser manobrado e disciplinado, porque o povo não tinha conhecimento de nada. Estudar era muito caro, era uma coisa intocável, distante. Então, se você tirar o conhecimento, você tem facilidade de controlar o povo. Se você limitar o povo a pouco dos seus recursos, você o controla melhor. E o que tem acontecido hoje? O inverso. Hoje, amados, o homem tem engolido informação e está se destruindo da mesma forma. Por muitos anos o governo, as nações deixaram o conhecimento distante do povo. Tinha o rei, os nobres, esses tinham a oportunidade de conhecer e entender. A grande massa não sabia nada. E isso era fácil para manobrar e cuidar deles. Hoje é o contrário. O povo continua morrendo porque está sendo despejado sobre ele tanta informação, tanto conhecimento que ele está morrendo e não percebe. Ele acha que ele é culto. Existe um escritor que eu particularmente gosto muito, e ele não é um escritor cristão. E Nabuco, ele fala da sua formação desde criança. É um livro que é escrito, amados, há quase 150 anos atrás. E ele fala assim, como é engraçado. As pessoas pensam porque leem muitos livros, elas são intelectuais. Só porque elas leram muitos livros. Mas as suas atitudes demonstram quão tola elas são. E no mundo de hoje é assim. As pessoas leem muitos livros, se acham cultas, donas de opiniões e falam o que pensam. E acham que têm opinião e formação para tudo. Tolas. Jesus vem falar da primeira doutrina, que é uma doutrina da completa ignorância. A palavra nem foi entendida, nem foi percebida, não entrou, nada. Ele falou em latim e você nem entendeu o que ele está falando. É uma doutrina, não a sã doutrina. Existe uma segunda situação, e eu quero trazer uma exemplificação por igrejas. A primeira semente é a igreja católica, amados. É o exemplo perfeito disto. O povo nem sabe o que está sendo dito. O povo não faz ideia do que está sendo falado. O povo está sendo muitas vezes enganado. Aquilo que não podia 100 anos atrás, 200 anos atrás, hoje pode. Mudou. Porque a gente tem que se modernizar. Essa é a igreja católica.
É disso que Jesus está falando muito antes dela existir. Muito antes dela existir. A palavra está ali, ela está aberta no Salmo 91. O homem está vestido de santidade e ele está falando alguma coisa dela, mas ninguém percebe e entende nada. Aí vem a segunda semente, que é a semente que cai no meio das pedras. Mas ela produz fruto. Ela cresce rapidamente ali, vem um broto e começa a se formar, mas não permanece. Não permanece. Quando vem o sol, ela não suporta e ela morre. Um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, Jesus vem explicar o que é isto. Ele fala o quê? Que esta semente, por ela não ter raiz, raiz é conhecimento. Por ela não ter raiz, a primeira dificuldade, ela espana e vai embora. Ela morre, ela não permanece. Eu falei para os irmãos que eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Não olhe hoje 2019. Nós somos resultados do que eu estou falando aqui, que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Há aproximadamente 40 anos atrás, uma denominação que foi a mais acentuada, marcante, nasceu no Brasil. E é uma denominação que veio quebrando uma série de paradigmas da igreja tradicional. Você tinha uma igreja tradicional que era a Assembleia, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana. E quando você olhava a Igreja Presbiteriana, o Batista, o Assembleiano, todos eles eram muito iguais na sua aparência, na sua roupa. Crente era sinônimo de honestidade. Você não precisa nem assinar contrato, ele é crente. Era assim. A postura, o comportamento, se você quer um dia se tornar uma pessoa direita, você tem que ser crente. Era essa a cultura. Apesar das suas diferenças doutrinárias internas, eles eram muito semelhantes no seu comportamento. Aí surge uma igreja diferente. Surge um movimento diferente. Uma igreja chamada Renascer em Cristo. Ela veio com uma proposta diferente. Ela veio com uma proposta como? Ela foi atrás daquilo que a igreja tradicional não queria. Ela foi atrás de drogados. Ela foi atrás dos jovens que ouviam rock and roll. Ela começou a colocar dentro da igreja teclado, guitarra. Isso é uma heresia, isso era uma ofensa para uma igreja batista. Eu, amado, cheguei na igreja batista em 1989. Era um órgão e capela. Uma igreja de 1000 membros era assim. E todo mundo aqui, ó. Aí de repente vem bateria, guitarra. Que coisa absurda! Essa igreja, esse movimento começa a vir no Brasil como um movimento mais moderno. Mas tem um problema nesta igreja. Começou muito bem, amados. Mas tem um problema. É uma doutrina que não ensina a palavra. Que não ensina conhecimento. Que não faz você entender quem é Cristo. E entenda que conhecer a Cristo não é saber quem Ele é. Olha o que Jó fala. Conhecer a Deus é você ter relação com Ele. É você ter experiências com Ele. É você ser colocado ao ponto de perder tudo, inclusive a sua saúde. E Deus ali naquele momento terrível que Jó viveu, Deus então tratou com ele. E ele chega no capítulo anterior e fala assim: eu achava que eu te conhecia. Eu achava que eu tinha intimidade. Eu achava que eu era ali próximo do Senhor e eu não sou nada. Agora que eu estou começando a te conhecer. Conhecer não é você saber o que está escrito. Conhecer é ter experiências com Ele. É você ser marcado por Ele. E esta doutrina, que há muito tempo, amados, está no nosso meio, não só no Brasil, no mundo, é a doutrina onde você não precisa conhecer a palavra. Os louvores, se você pegar nos últimos 40 anos, a evolução e o crescimento, a melhoria da igreja com relação ao louvor é uma coisa absurda. O que nós éramos na década de 80 em termos de louvor e adoração e o que nós somos hoje é um crescimento assustador. É uma melhoria, uma evolução gritante. E na palavra? Nós somos na contramão. Quando você vai no Salmo 138, o Senhor diz que Ele colocou a sua palavra acima de todo o teu nome. Todos os nomes que possuem Jesus. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A Bíblia diz que Deus pegou Cristo, o seu nome, e colocou a sua palavra acima de tudo isso. Mas hoje, louvar ao Senhor
Declarar quão lindo é o seu nome é mais importante para a igreja do que aprender a sua palavra. O que vai te sustentar no dia da aflição é quão profundas são as suas raízes. Quanto conhecimento você tem para saber o que atitude tomar, para onde ir. É o que te sustenta, é conhecer a Deus. Não saber o que está escrito, mas ter experiências com Ele. E essa segunda doutrina é uma doutrina que vem não preocupada com isso. Preocupada em fazer você crescer rápido. E aí você observa que nessas igrejas, nessas doutrinas, você tem uma rotatividade muito grande. Ninguém permanece. Você vem, tira uma foto, daqui 6 meses você volta. Se você reconhecer 2, 3 é muito. Mudou tudo. Tudo. E não é porque mudou de cidade, nada, amados. Não permanece porque na primeira aflição, na primeira dificuldade, não suporta. Cresce rapidamente. Mas como um fogo de palha que toma dimensões grandiosas, rapidamente murcha. E Jesus fala assim, cuidado, porque existe essa doutrina. Que é uma doutrina que não está preocupada em te ensinar. É uma doutrina que está preocupada em te empolgar, fazer crescer rapidamente. Mas se o Senhor diz que a carreira tem que ser corrida com paciência, ela é contínua, mas é com calma. Você não para, mas não é tiro de 100 metros. Não é essa coisa gritante, absurda, vai que você tem que chegar. Não, é devagarinho, mas é constante, é contínuo, não para. Ele vem dizer que existe essa segunda doutrina, que é uma doutrina que não te estimula a conhecer quem é o Senhor. É uma doutrina que trabalha no secularismo. Não tem nada a ver. Não tem importância. Amados, eu quero falar aqui abertamente aos irmãos. Talvez alguns aqui não se familiarizem com isso, os mais velhos, talvez. Mas quem está envolvido, principalmente nós do louvor, amados, é um absurdo. Observe o que está acontecendo na igreja. Qualquer um é crente. O Neymar ganha o título e coloca 100% Jesus. No dia seguinte ele está caindo de bêbado. Ele teve uma relação com uma modelo. As pessoas estão aprendendo e entendendo que crente é assim. Vem na igreja de domingo e lá fora faz o que você quiser. Vive a vida que você quiser. Cantoras que vão em shows como Lollapalooza e postam, são cantoras gospel. E fala assim, viu, isso é religiosidade. Cantoras famosíssimas, que a sua baterista é lésbica. Mas se você falou alguma coisa, isso é religiosidade. Jesus ama a todos. Quem disse que Ele permite isso? Quem disse que Ele permite isso? Amados, entenda que o conhecimento bíblico não é prioridade. O que é prioridade é a estética. Ficou muito passado esse negócio de prosperidade. Então agora a gente não está mais falando de prosperidade. Agora tem que usar outras palavras. Tem que usar outras coisas, porque o povo já viu que isso daí não é uma coisa que vem de Deus. A gente vai tentando, amados, entender, mas está muito claro de que o que o diabo está fazendo é exatamente o que Jesus diz sobre essa doutrina. Uma doutrina que não quer compromisso com a palavra, uma doutrina que quer compromisso com aquilo que enche os olhos, que empolga. Então você vê o Justin Bieber, e não é a denominação e a igreja, amados, é o exemplo. Você vê o Justin Bieber fumando maconha, você vê ele batendo numa mulher, você vê ele se deitando com prostitutas e no domingo, no Instagram dele, ele está lá na Hillsong, em Nova York, na igreja. Você começa a entender que você pode fazer tudo isso e ir para a igreja e está tudo certo. São os nossos exemplos, são os exemplos, as referências para os nossos filhos. Mas ele é crente, pai, mas ele é evangélico. Aí, ó, ele também canta música gospel. Porque você vai lá no show do cantor gospel e aí entra o, nem sei se é crente ou não, mas entra o salgadinho, entra todo mundo, sai, entra os caras e fala assim, nossa, aí você pensa, olha que bênção, né? Ele está se convertendo, que nada, amados, tem nada a ver. É uma doutrina que Jesus lá atrás já falava assim, é uma doutrina que não está preocupada em te ensinar a verdade. É uma doutrina que está preocupada em você, mas não dura muito, tá? Não dura muito. E daí ramificou muitas outras denominações desta igreja, que seguem a mesma linha, não acha que é diferente.
É a mesma linha. É a linha que ignora o mundo. Como deveria ser considerado? Ignora. Não, você pode fazer. Você pode viver do jeito que você quiser. Olhe para o amor. Aí nós vamos em Romanos. Considerai a bondade de Deus. Ele é bom, amados. Mas também a sua severidade. Ele é bom, mas ele é severo. Ele é um pai que se dedica ao seu filho, mas também que se o filho tiver que ser punido, ele pune. Ele não é um pai que faz o que o filho quer. Se o filho for obediente, ele vai então caminhar e aceitar. Se não for, ele mesmo pune. A Bíblia diz que ele pune. E isso é amor. Jesus fala que existe uma outra doutrina, que é a doutrina que não está preocupada em te fazer conhecer quem é Deus. Mas é uma doutrina que você cresce, é rápido. A sua ascensão é muito rápida. Você em alguns meses já está, você é tudo. Você canta, você prega, você tem culto na sua casa, você é líder disso, de célula. É tudo muito rápido acontece na sua vida. Engraçado que com Pedro não foi rápido, com Paulo não foi rápido, com ninguém foi rápido. Com Davi não foi rápido, com Noé não foi rápido, mas essa doutrina faz crescer muito rápido, mas sem conhecimento, sem raiz. A primeira dificuldade padece. A primeira aflição enfraquece e cai. Não suporta. Não suporta. É uma doutrina que fala sobre visão. É uma doutrina que impõe as suas crenças sobre profecias. Mas nada relacionado à palavra. Porque Deus está me mostrando. Porque Deus me deu uma visão. Porque aconteceu isso. Mas não tem nada de Bíblia. Amados, está aqui, ó. Jesus fala na sua palavra. A lei e os profetas acabaram em João Batista. Não precisa mais de profeta. Foi Jesus que falou, desculpa se você se sente ofendido. Jesus falou que não tem mais profeta. Existe o dom de profetizar, mas profeta não existe mais. Eu sou profeta de Deus e vou falar, é mentira. Jesus disse que não tem mais profetas. Todos, o último deles chama-se João Batista. Acabou ali. Jesus fala isso. Se você não concorda, reclame com ele. E aí vem e fala, tá, mas e Bíblia? Amados, como é difícil você encontrar pessoas querendo conhecer, aprender e ter uma comunhão com Deus. Querem tudo. Querem um espaço na igreja, querem ser reconhecido, querem crescer, querem estar em evidência. E Jesus fala assim, tem uma doutrina explícita, clara, para isso. Não é só em 2019. Isso já existe há muito tempo, amados. Está camuflado de outras formas, de outras maneiras. No tempo de Jesus já existia, por isso ele está falando isso. É uma doutrina que dá uma falsa sensação de que é uma doutrina avivalista, que está trazendo uma novidade. Que novidade? Se a Bíblia diz que a novidade de vida está em Cristo e na sua palavra, se não tem palavra, como vai ter novidade de vida? Não tem. Aí Jesus conta uma terceira história, que é a terceira doutrina. Uma semente que cai no meio dos espinhos. Cai numa terra, não tinha espinhos ainda. Mas os espinhos crescem mais rápido que qualquer árvore. Não existe uma árvore sequer que cresce mais rápido que os espinhos. Os espinhos e as pragas, elas crescem mais rápido do que qualquer árvore no mundo. Uma das árvores que tem um crescimento mais acentuado é a chamada leucena. Os espinhos crescem mais rápido que ela. Quando você quiser saber, eu te mostro o que é uma leucena. Em 3 anos, assim, amado, você tem um brotinho. Em 3 anos vira uma floresta de 5, 6 metros de altura. Mas os espinhos crescem mais rápidos. Ele diz que essa semente caiu numa terra, mas ela não se cuidou. E os espinhos cresceram rapidamente. E os espinhos sufocaram ela. E ela cresceu até um ponto e ali ela ficou. E dali ela não passou. E ela agora, hoje é sufocada por esses espinhos, que Jesus vem falar que os espinhos são os cuidados desta vida. O que são os cuidados dessa vida? Que doutrina é essa? É a doutrina que estimula você e eu a amar este mundo, a desejar as coisas desse mundo, a ter projetos e planos relacionados a este mundo, os cuidados desta vida. A tua luta em ter a casa do teu sonho, ela é tão intensa e forte. Ela é tão intensa e forte. Tá tudo bem aí? Bem? Amém. Ela é tão intensa e forte
que você dedica todo o seu esforço, toda a sua vida para conquistar. E o reino de Deus passa. O tempo passa. Tudo acaba. Você vai ser grande, você vai ser cabeça, você vai ser líder. Você vai ser o maior da sua geração. Você é isso. Aí vem, amados. E hoje está entrando dentro das igrejas essa doutrina tão fajuta, antiga, com a sensação de algo novo. Você é águia. Você agora tem que ser líder, você é coaching. Tolos. Isso já existe. Jesus está falando há muito tempo. Você vai ser cabeça. Você, amados, vamos lá. O que essa doutrina ensina? Que você é cabeça, que você é autoridade, que você é líder, que você é isso, que você tem potencial, que você tem um valor. Aí vem a palavra. Vamos conhecer a palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Opa, como assim? Eu não sou nada sem Cristo? É. Sem mim, nada podeis fazer. A palavra de Deus diz assim: a minha misericórdia, que se renova toda manhã, é o motivo de, Diogo, você não ser dizimado, evaporado da terra pela ira de Deus. Se a minha misericórdia não se renovar, eu mesmo destruiria você. Onde está o meu valor aqui? Onde está todo esse potencial, esse leão adormecido dentro de mim? Sem mim, nada podeis fazer. Se você olhar atentamente a Bíblia, ela não diz que nós temos potencial. Ela diz que nós podemos em Cristo Jesus. Que nós seremos em Cristo Jesus. Que se existe algum valor em nós, é em Cristo Jesus. Porque dele e por ele, como a irmã Miriam falou aqui, ou seja, tudo de bom que existe em mim um dia foi porque ele gerou em mim e volta para ele em adoração. Lembra da coroa dos 24 anciãos? Eles conquistaram, porque coroa é uma autoridade que foi conquistada. Aí eles chegam lá no céu, o que eles fazem? Eles devolvem tudo para o Senhor. Nada é nosso. Essa doutrina, ela vem ensinar, criada, amados, principalmente aqui no Brasil, pelo Edir Macedo. A doutrina da prosperidade, não só a prosperidade em si, mas de você olhar para este mundo e esperar alguma coisa desse mundo, da parte de Deus. E Paulo vem e fala, se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Você acha que Deus existe para te fazer grande aqui. Isso é a forma mais miserável e nojenta de se viver sobre a terra. Porque Ele não veio para resolver a minha vida aqui. Ele pode me ajudar. Ele pode me contribuir com a minha vida. Ele pode me agraciar, mas Ele não existe para isso. E aí vem essa doutrina que cria, amados, esta falsa ilusão de que você veio a esta terra para ser líder, cabeça, dono, mandar, ser empresário. É uma ofensa você ser cristão e ser funcionário. Receber ordens. Deus te chamou para ser o quê? Eu quando cheguei aqui na igreja eu estava com 1 milhão de dinheiro, 12 carros, 13 empresas. É para isso que Deus te chamou, tá vendo? Esta é uma doutrina que há muito o Senhor falou. É uma doutrina onde vai estimular você a realizar os seus sonhos aqui nessa terra. É uma doutrina que vai falar assim, vai atrás dos seus projetos. Deus vai te ajudar a viver e cumprir todos eles. Todos eles, todos os seus desejos, os seus anseios, aquilo que você tanto almeja alcançar, confia, entrega nas mãos do Senhor, Ele vai te ajudar. É uma doutrina que te estimula a lutar por esta terra, para conquistar coisas aqui, e você não entende que por você se dedicar a tudo isso, por você se doar a tudo isso, o tempo vai passar, você não vai produzir um fruto sequer. E você não está enxergando que daqui 20, 30, 40, 50 anos você vai olhar para trás e falar assim, o que eu tenho a apresentar ao Senhor? Nada. Nada. Mas tem a casa. Mas tem o carro que sonhou. Mas viajou para onde tanto esperava. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É disso que Jesus está falando. De vidas que estão preocupadas em realizar os seus projetos particulares. E não percebe que isso são espinhos que não vão fazer ele crescer segundo a vontade do Senhor. Amados, Deus, por sua natureza, tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que Ele tem prazer de abençoar os seus servos. Em outra passagem diz que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos.
Mas lembre-se, você precisa ser servo ou filho para ele ter esse prazer. O servo não pede. O servo não põe a sua vontade. O servo não tem sonho. O servo não tem desejo. Ele só obedece. E aí Deus fala assim, que ele olha a intenção do coração do servo e fala assim, você nunca me pediu, mas eu vou te dar. É assim que funciona com Deus. Não é você pedir, pedir, até ele dar. Isso é uma doutrina diabólica. E eu estou dando o nome das denominações para você entender que é exatamente o que o diabo tem feito no Brasil. E quantas pessoas estão arrebanhadas nessas três doutrinas? 99,999, põe 9% aí, daqueles que se dizem cristãos. Estão acorrentadas dentro dessa doutrina. Estão presos aí. Estão buscando ser grandes nessa terra. Não sabem nada da palavra de Deus. Nada. Não sabe quem Ele é, não sabe quais são os seus preceitos, não sabe o que Ele espera de você. Ah, mas aonde na Bíblia está dizendo que não pode fazer isso? Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Eu não sei se eu estou me tornando uma pessoa mais dura. Mas eu tenho me recusado, amados, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu tenho me recusado a responder certas perguntas. Não porque sou ignorante. Se eu tiver que te explicar porque você tem que parar de fumar e beber, eu não vou perder meu tempo tentando te explicar. É porque você nem entende o que é isso aqui. Se eu tiver que explicar para alguém que já está na igreja que isso não é algo que nós devemos seguir, amados, está tudo errado. Não tem a ver, entenda uma coisa, não tem a ver com saber onde está escrito. E está escrito. Tem a ver com você que não quer se livrar do mundo. Tem a ver com o sentimento que você não quer fazer um esforço pelo Senhor. Ou você acha que sair da sua casa de carro e vir aqui é esforço? De carro? Ou você acha que vir uma vez, domingo que vem é culto de Santa Ceia, então eu vou. Isso é esforço? E você vem aqui por quê? Por causa de Deus? Porque se você não vier, Deus enfraquece? Você vem porque você precisa. Você vem porque você necessita. E infelizmente, amados, isto aqui que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, talvez seja o único momento seu da semana que você teve comunhão com Deus. Então não é que você precisa vir no culto. É que já que você não teve comunhão a semana inteira com Deus, é a única oportunidade. É a única oportunidade. E se mesmo assim você nem vir aqui, você vai lá e entra na internet e vê. O problema é que se nós tivermos que explicar, amados, um evangelho que não foi barateado como muitos estão barateando. A gente está tentando convencer as pessoas. A gente está tentando convencer as pessoas que Jesus é bom. Agora olha para Cristo. Olha para Cristo, amados. Quer me seguir? Vem, Mateus. Ele fala assim, Mateus, me segue. Mateus estava trabalhando. Um bom emprego, um bom salário. Ele não precisava assim, mas espera aí, Jesus, para onde você está indo? Por que você está me chamando? Por que você me escolheu? Jesus não dá satisfação. Me segue. Sabe o que Mateus faz? Deixa tudo e vai atrás. E não fica perguntando no caminho, por que o Senhor me chamou? Só segue. Porque a coisa mais importante para ele é estar perto de Jesus. Nem sei porque eu estou aqui. Não entendi nada até agora, nem sei porque ele me chamou, e nem sei porque e aonde vai dar isso aqui. Eu só estou do lado dele, eu só quero estar do lado dele. Não, as pessoas querem saber, mas por quê? Por que Deus me chamou? Por que eu tenho que fazer isso? Mas por quê? Mas por quê? É por isso que eu falei aos irmãos, amados, eu não estou perdendo mais tempo. Se eu tiver que explicar, eu explico. Para aquele que não sabe, que quer aprender, que quer entender, que quer conhecer, mas aquele que quer achar uma brecha, fique em paz. Se você tem essa preocupação, fique em paz. Pode me procurar. Eu indico você, eu apresento você para pastores e igrejas que vão te ajudar e vão falar que isso não tem problema. Como Paulo nos ensina lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, igrejas que têm uma doutrina de mestre para te explicar que não tem problema fazer isso. Fique em paz. E vão te mostrar na Bíblia. Meios versículos. Uma palavra. Mas nunca sã doutrina. Jesus fala que existe
Essa doutrina da completa ignorância. A semente nem germinou e os pássaros já levaram. E existe, amados. Aliás, no nosso país ainda é maioria. É maioria. Se você nunca falou da palavra para um católico, Deus vai te dar essa oportunidade. É assustador, amados, como eles não sabem nada. Nunca souberam. Existe uma renovação crescendo dentro dessa igreja, e glória a Deus por isso. Mas durante séculos estavam mergulhados na completa ignorância, mas não deixavam de estar lá. Você pode fazer o que você quiser, o sábado é do Senhor. Aí vem Constantino e fala, você pode fazer o que você quiser, mas domingo é do Senhor. Então você não lê a Bíblia a semana inteira, você não ora a semana inteira, você nem sabe quem é Deus a semana inteira, mas domingos não posso faltar. Isso é tradição. Você nem percebeu que você herdou isso e está vivendo isso. Está no nosso sangue, amados. Não, domingo eu não abro mão. Está no nosso sangue. E a gente nem percebe, e o Senhor fala assim, cuidado para você não herdar as tradições dos teus pais. A gente segue a mesma linha. E essa tradição não foi a Igreja Católica, veio lá do judaísmo, do guardar o sábado. Você pode fazer o que você quiser, mas no sábado você não vai fazer nada. Sábado é do Senhor. Todos os dias são dele. Aí vem uma segunda doutrina que estimula você a servir. Você até cresce, frutifica, vem, começa a crescer, mas morre porque não tem conhecimento. Nada, não sabe nada, amados. Às vezes eu fico extremamente preocupado porque eu me sinto um ignorante. Um ignorante. Quando eu vejo a palavra do Senhor. E não é demagogia, amados, é sério. Eu começo a ler a palavra, eu fico envergonhado e falo, Senhor, porque eu nunca vi isso. Eu já li tantas vezes esse texto e como eu sou ignorante. E você vê as pessoas com um nível de conhecimento muito inferior, achando que são mestres, que sabem tudo, que eles sabem quem é Deus e você não. Eu estou como Jó. Senhor, eu tenho certeza que eu não sei nada ainda. E a única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Que eu estou muito longe do que eu deveria ser. E você vê pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando, mas estão convictos que sabem tudo. Estão na internet, amados. Falando de Deus como se o conhecesse. Falando de doutrina como se entendesse. Como recentemente nós falamos, é religiosidade. Pode me chamar de religioso, isso é bom. Religioso é aquele que defende uma religião. E a verdadeira religião, diz lá em Tiago 1,27, é você cuidar dos necessitados e se abster da prostituição do mundo. Eu quero ser religioso. Eu quero ser religioso. Confunde a palavra religiosidade com farisaísmo, com hipocrisia, nem sabe do que estão falando, mas se sentem doutores, donos da verdade. O Senhor diz assim, tolos. Não duram, tá, amados? Não duram. Se você quiser aqui, nós podemos rolar um pergaminho aqui, ó, de homens que vieram com essa doutrina e não duraram muito tempo. Do mesmo jeito que apareceram, sumiram. Desde a década de 80, 90, da última década, dessa década. Vem, pega a sua fama ali de 1 ou 2 anos e desaparecem. Quem é Tales? Veio, fez, achando que era mais do que todos que vieram antes dele. Ele declarou isso. Não é mais nada. É vento de doutrina, é palha que queima, sobe aquele fogo, mas não tem base, não tem raiz. Não sou eu que inventei isso, mas é Jesus falando sobre a sua doutrina. Aí vem a doutrina que você tem que lutar para viver e conquistar tudo nesse mundo. Que Deus te fez para ser rico, cabeça. A minha Bíblia diz que eu não sou cabeça. A minha Bíblia diz que Ele é o cabeça. E eu sou algum membro do corpo. Um pedacinho. E vem dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você pode, que você... Não, amados, me perdoe. Nós não somos nada sem o Senhor. Nada.
Aí você pode ser, falar assim, mas eu sou o escolhido. Aí ele mesmo, em Coríntios, diz que ele chamou as coisas vis e desprezíveis, as coisas que não são, para anular as que são. Ele está me chamando de desprezível. Isso para mim é uma honra, porque eu não era nada. As coisas vis e desprezíveis. E você vem falar que você é alguma coisa. Você acredita que você é alguma coisa sem ele. A Bíblia vem e diz que maldito é o homem que confia na sua capacidade. E agora as igrejas estão ensinando que você tem uma capacidade incomum. Você só precisa aprender a despertar esse talento. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na sua própria capacidade. Ele é tolo. Porque você tem que confiar no Senhor e não em si mesmo. Estas doutrinas vão, amados, crescer. Receberam a mesma semente, receberam a mesma palavra, a mesma, todos tiveram o mesmo princípio, mas tomaram caminhos diferentes. Já existe uma doutrina que é a doutrina de Cristo, é a sã doutrina, que é aquela que caiu em boa terra, não deixou os espinhos crescer. Eu tenho desejo, eu tenho sonho, sabe o que eu faço com eles? Eu os sufocos todos os dias. E eu falo, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar. Essa semana, uma irmã mandou um recado para mim, semana passada. Acho que a Jéssica até ficou sabendo. Agora é só esperar. Dobra o seu joelho e ora para que Deus abra as portas e dê tudo certo. Aí ela até brincou, pôs em parênteses, até porque parece que o seu Deus é diferente do meu. Porque dá certo para você, mas para mim não dá. Aí eu peguei e escrevi para ela, eu não vou pedir. Porque desde que eu conheci o Senhor, eu nunca pedi nada para a minha vida. Nunca pedi casa, nunca pedi carro, nunca pedi nada. Foi um compromisso que eu assinei com Ele. Nunca pedi nada. E não vai ser dessa vez que eu vou pedir. Quem sou eu para pedir alguma coisa para o Senhor? Para determinar o que Ele tem que fazer comigo? O que Ele fizer está bom. Eu nasci sem roupa, sem herança, sem nada. Eu já estou no lucro. Tenho roupa, estou no lucro. Tendo o que vestir, tendo com o que se cobrir, tendo com o que comer, estejam com todos contentes, alegres. Falei, não vou, não peço. Se ele fizer, fez. Se ele não fizer, se ele quiser me dar um chá de cadeira, ele sabe o que está fazendo. Ele cuida melhor. E aí vem, amados, essas doutrinas que vão te instigar, vão te estimular a querer ganhar esse mundo, a querer ser grande, reconhecido nesse mundo. Cuidado, porque você pode até alcançar postos altos, mas diante de Deus você é desconhecido, é pequeno. Os espinhos sufocaram o teu crescimento. Você está preocupado em ter destaque? Não, eu sou humilde. Discurso de humildade. Não, eu só quero adorar ao Senhor, mas não quer conhecer. Porque conhecer a Deus não é saber o que está escrito. Saber o que está escrito é o primeiro ato. Conhecer a Deus é você ter experiência. Talvez, para conhecer a Deus, você vai ter que cair na caverna. Talvez, para conhecer a Deus, você vai ter que ser lançado na fornalha. Por isso que as pessoas não querem conhecer a Deus, porque Deus tem um jeito de nos ensinar quem Ele é, que assusta. Ou você acha que os hebreus não estavam morrendo de medo naquela noite, onde o espírito de morte estava passeando pelo Egito? E as mães abraçadas com seus filhos, desesperadas, pedindo por misericórdia. Não é fácil, mas é assim que você conhece quem é Deus. É sendo lançado na cova dos leões. É estando 1 ano e 10 dias dentro de uma arca completamente fechada, num cheiro terrível de morte. Mas é muito melhor estar lá. É assim que você conhece a Deus. É por isso que as pessoas não querem. Elas querem estar do lado de fora da arca. O que é se curvar diante de uma estátua? A gente se curva aqui, rapidinho, pronto, mas para o fogo, eu ir para o fogo, eu sou novo ainda. Tenho tanta coisa para viver. Porque conhecer a Deus, amados, é ser experimentado por Ele. Você quer conhecer a Deus? Vai lá na Ação em Paz. Deus vai começar a te dar oportunidades de cuidar de uma criança, de olhar por Ele, de começar a orar. Mas eu não quero trabalho para a minha vida.
Mas eu não quero me preocupar com nada. Eu já tenho tanta coisa para resolver. Esse é o problema. Nós querendo resolver a nossa vida. Esse é o problema de Deus, amados. Aquelas crianças é problema nosso. Elas são problemas nossos. O necessitado, o órfão, a viúva é problema nosso. Esta é as doutrinas que tem aí, amados. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor diz que existe uma outra doutrina, que é de uma vida que não se prende a essas coisas, que é de um homem, de uma mulher que não se prende aos cuidados dessa vida, que deseja conhecer quem é o Senhor, que quer se relacionar, que não aceita viver na ignorância, nas trevas. A Bíblia ensina, amados, que luz e trevas no Velho Testamento é a representação do conhecimento e da ignorância. Eu preciso conhecer quem é o Senhor. Esta é a sã doutrina. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter, amados, experiências. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Em outros textos, o Senhor diz que nós temos que ser experimentados na palavra. O que é isso? É arrancar a folha e comer? Não. É você, olha isso aqui, eu já vivi. Eu tenho um testemunho para trazer para você aqui disso daqui, ó. Aconteceu há 1 ano atrás. Aconteceu há 1 mês atrás. Eu vivi exatamente isso, eu tenho uma experiência para compartilhar com você. É isto que nos faz crescer. Dar frutos. Frutos não são vidas. Fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, é isso que o Senhor quer que eu venha produzir. Compaixão, amor, bondade, é isso que o Senhor espera que eu venha. E nós só vamos produzir isso, amados, se nós não nos acorrentarmos a essas doutrinas malditas que o próprio Senhor diz. Porque no versículo 2 ele fala: eu vou ensinar a vocês a minha doutrina. Minha doutrina não está na semente que foi roubada pelos pássaros. Minha doutrina não está na ignorância, na falta de conhecimento e sem raiz. Minha doutrina não está em você se perder no meio dos espinhos e ser sufocado pelos seus projetos de vida. Minha doutrina está em você morrer como um grão de trigo precisa morrer, para então crescer e produzir frutos, não para você. A árvore não existe para si. Para produzir frutos ela sofre, ela padece, mas ela cumpre o seu papel. Ela faz aquilo que é necessário. E ela chega onde o Senhor quer. Amém? Esta é a sã doutrina. Esta é a sã doutrina, amados. O resto, Ele mesmo mostra na sua palavra. É maldito. Foge dessas coisas. Amém?